Seja bem-vindo ao canal da CVEDU e vai começar mais um programa Vai na Garra. Um podcast que inspira jovens a empreender no mercado digital, mesmo sem experiência, mesmo sem dinheiro e está se sentindo perdido, não sabe por onde começar. E o tema de hoje é a virada do zero ao primeiro cliente. E hoje a gente está com dois convidados aqui que participaram do nosso projeto piloto e hoje eles já têm alguma experiência no mercado de trabalho para passar aqui para a gente como foi essa jornada. Quero começar aqui e agradecer pela presença, Gabriele e Cauã, por ter aceitado esse convite, trazer a sua testemunha aqui para a gente, né, como participantes do projeto piloto, que para a gente lá atrás, em 2023, foi bem desafiador e eu vejo que hoje eu me sinto bem gratificante de estar fazendo esse podcast aqui com vocês, falando sobre isso, porque de fato vai contribuir muito para outros jovens. É isso que inspira a CVEDU a continuar acreditando nesse projeto que começou lá atrás como uma ideia de algo social. A gente pensava de ser grande realmente, de fato, mas começou assim muito pequeno, que hoje o nosso programa, o nosso podcast, ele vai na garra, porque eu acredito que se a gente só depender do talento, e como a gente tem dificuldade de descobrir nosso talento, nosso dom, eu acho que começando pelo na garra de enfrentar é um melhor caminho. E vou deixar aqui um espaço aqui para vocês se apresentarem e a gente seguir aqui com a nossa conversa, nosso bate-papo. Sim, eu estou aqui também com Maxon Miguel, que é meu filho. Ele está aqui não por pressão, ele está aqui por vontade própria, porque ele sempre gostou de estar nesse meio. Ele falou para mim um dia que queria ser youtuber. Então, quando eu falei de fazer esse projeto, eu disse eu vou levar Miguel para participar, até porque ele gosta e ele quer trabalhar com o Thiago e tudo mais, tá aqui bem empolgado. E, e assim, e também incentivar, mostrar que pode começar muito cedo. Né? Antigamente a gente escutava muito nossos pais, os avós, dizer que começaram a trabalhar com 10 anos, com 12 anos, 13 anos. E hoje ele tem 11 e está tendo a oportunidade de começar, por exemplo, um ambiente mais tranquilo, não está lá no sol, algo do tipo. Mas enfim, Miguel está aqui também para deixar o ambiente mais jovem, porque como o programa, o projeto, ele é voltado para jovens, eu não sou tão jovem assim, então para quebrar ali esse clima e deixar o ambiente ali jovial, eu trouxe o Miguel para participar. E é isso, prazer estar aqui com vocês e vou começar aqui com Gabriele, que é a jovem aqui que começou lá atrás com a gente. E depois a gente passa para Cauã, depois Miguel vai falar alguma coisa aqui. É um prazer, meu nome é Gabriele, eu tenho 23 anos, trabalho como gestora de tráfego e sou estudante de ciência da computação na UER. Show. E aí, Cauã? Meu nome é Cauã, tenho 17 anos e sou estudante de ensino médio e trabalho atualmente como social media e designer. Show. Como era a sua vida antes de conhecer o projeto CVEDU, Gabriele? Como era? Conta aí pra gente aí como era antes. Antigamente, né, eu já tinha terminado o ensino médio em 2023 e eu tentava vestibular para medicina no começo. Já tinha um tempinho, eu quase passei em medicina, inclusive. Mas depois eu não me encontrei mais na área. Aí tentei para medicina veterinária, porque criei uma paixão enorme por animais. E foi quando eu conheci o Save Edu, né? Naquela época, tipo, eu tava meio perdida, eu já tinha conhecimento sobre mercado digital, mas era meio tudo confuso, porque informação você encontra na internet o tempo todo, mas naquela época era, tipo, você não encontrava exatamente por onde começar do zero. Era sempre algo mais, tipo, faça isso aqui,
mas não mostrava as coisas, sabe? Uhum, entendi. Então, a maior dificuldade era entender um passo a passo. Isso. Porque o que você pesquisava, o que buscava, não trazia bem claro isso. Não era seguro, né? Porque desde mais nova, desde a época do ensino médio, eu já conhecia mercado de afiliado, né? Aí eu ia atrás, mas, tipo, os vídeos era naquela época, pelo menos, era muito, tipo, você faz isso, isso e aquilo, mas não mostrava o passo a passo, sabe? Aí não me dava aquela segurança de, tipo, gente, como é que eu começo? Eu tô vendo que tem um faturamento, que tem todo uma coisa legal, sabe? Nessa área, mas não tem um ponto de partida. Uma base. Não tinha uma base pra mim. Não estava claro, né? Sim. Não estava claro. Então, assim, uma dos nossos objetivos, né, quando a gente pensou nesse projeto, é exatamente trazer um direcionamento, trazer algo prático, sabe, assim, para que, de fato, a pessoa já começasse em pouco tempo, o mais rápido possível, começar a trabalhar, ganhar dinheiro, que é o que a gente precisa, né? Somente quando a gente está jovem ali nesse período de idade, fica se perguntando, né? E eu lembro que hoje Cauã tem 17 anos, mas quando ele começou ele tinha 16. E eu sempre vi ele muito engajado, né? Assim, com essa idade e já estava se preocupando com o futuro. E aí, Cauã, como era para você nessa época? Como que você estava? O que você fazia? Conta aí pra gente. Naquela época eu tinha 16 anos, né? E lá em casa, a gente tinha dinheiro, tipo assim, suficiente pro essencial. Mas as coisas que eu queria comprar não dava, entendeu? Eu tinha que dar um jeito pra eu comprar minhas coisas. E aí foi quando eu decidi que eu queria trabalhar. Queria trabalhar pra ter minha independência financeira e poder comprar o que eu quiser. E aí tentei arrumar um jovem aprendiz, um trabalho aí por fora, mas nada. Até me desanimei com isso. Foi quando o projeto Jovem Sonhador surgiu, né? Com o... Só uma observação, que o Jovem Sonhador, para quem não sabe, é o nome que a gente deu para o projeto É. piloto, né, que hoje é Servidor. Sim, sim. Show. Aí com o... Bom, apareceu, né, o projeto Esperança, né, lá no Projeto Esperança, apareceu o projeto Sim. Jovem Sonhador. Que hoje agora é o CVEDU. Como você encontrou, né, essa informação? Minha mãe, ela trabalha no projeto. Ela é voluntária de lá, Qual projeto? do Projeto Esperança. Onde era o Jovem Sonhador. E aí ela ficou sabendo e perguntou se eu não queria fazer. E aí com o apoio dela, ela me incentivando a fazer, eu fui lá fazer. E lá dentro eu percebi que aquela era a oportunidade certa pra eu conseguir ganhar dinheiro pra mim. Então eu reconheci essa oportunidade e acabei agarrando ela e tô onde eu tô agora. Com clientes, trabalhando, ganhando meu próprio dinheiro. Primeira. A gente vai já chegar aí nesse ponto, tá certo? Vamos só fazer aqui uma outra abordagem. Você buscou, né, alternativas para ganhar dinheiro. Eu achei bem interessante aí com essa idade, você já estava com essa preocupação. E qual era a sua rotina, assim? Você estudava, fazia... Eu lembro que você também comentou que você fazia curso de violão. Como era a sua rotina nesse período aí? Só para ter uma coisa bem clara, assim, bem objetiva, bem... Minha rotina era só estudo, escola, colégio. E fazia por fora um hobby de música, né? Tocava violão, cantava na igreja. Mas era só isso que eu fazia também. Entendi. E você, Gabriela? Qual era a sua rotina, assim? A rotina de uma pessoa que presta vestibular, né? É estudar pro Enem. Aí, em tempo livre, eu jogava um pouquinho. Vez ou outra, ia pra academia também. Entendi. Me diga uma coisa, e com relação a pensar na questão do futuro, né? Qual era seus medos, assim? Qual era o medo e insegurança que vocês tinham em relação ao mercado de trabalho, com o futuro? Vocês tinham essa preocupação, Gabriela? Você tá falando geral ou como marketing digital? Não, no geral. Porque até então aqui a gente está falando sobre antes do projeto, né? Assim, em si. Uhum. Então aqui você está ali antes de começar o projeto.
a executar, a aprender, a participar? Tipo assim, a minha visão de futuro era como na época eu queria medicina, né? Era uma visão de futuro que se eu passasse, que era o mais difícil, né? Não que a faculdade seja fácil, mas tipo, você já tem uma visão de futuro quando você quer prestar vestibular pra medicina, coisa assim. Mas eu tenho muito vontade de. Sempre existiu isso desde criança, de criar uma espécie de abrigo para animais de rua e tudo mais. E eu queria um meio de, tipo, trabalho que eu pudesse realizar esses sonhos, sabe? Mesmo que seja um sonho bobo, ai, de viajar, de montar esse abrigo. É tudo, tipo, em volta disso, sabe? Nem é Uhum. em si de trabalhar, mas de poder realizar sonhos. Show, muito bom. Você, Cauã, o que Já você eu pensa? tinha uma visão de, tipo, me formar e trabalhar com o que eu quero, né? Que até agora é engenharia. Alguma engenharia aí, civil, eu acho. Mas aí, nesse meio, eu precisava arranjar alguma coisa pra trabalhar. Não sabia o que era, mas eu precisava. E aí foi quando eu não tinha noção nenhuma do que era um marketing, do que era um designer, nenhuma base. Foi quando surgiu o projeto. Show. E assim, o que é que seus amigos, familiares comentavam sobre isso, essas suas escolhas, né? Eles apoiavam muito, principalmente minha família, né? Tanto é que minha mãe que fez, que me incentivou a participar do projeto, né? E eu sempre falei também para meus amigos que eu tava começando a trabalhar com isso, a aprender para ver se trabalhava, e eles achavam muito da hora essa parte. Esse todo, que é um ramo muito grande, né? Do design. É um mercado muito amplo. Show. E para você, Gabriela, como era o comentário dos familiares, dos amigos, Tipo sobre assim, suas escolhas? a... pra quem não sabe, né? Cauã é meu irmão. Eu sou a irmã mais velha dele. A do meio, na verdade. E tipo, é a mesma coisa. Minha mãe já sabia que eu tinha esse interesse no marketing digital. Aí quando ela viu, ela disse, vai ter né? Vai ter lá no Projeto Esperança um curso de marketing digital. E que você quer. Ela não sabe muito direito. Ela disse, você não quer esse negócio digital? Aí eu, quero. E tipo assim, eu falava, comentava com alguns amigos também, esse meu interesse, essa minha curiosidade em mercado de afiliado. E eles super apoiavam. Eu tenho um amigo que até hoje, ele, qualquer ideia que eu dou, ele fala, vamos, eu topo. Uhum. É isso, tipo, Legal, muito sempre tive bom. apoio. E o apoio ele é muito importante. E em alguns pontos a gente até ressalta a importância, né, de receber esse feedback, né, esse apoio, somente da família, das pessoas que estão próximas. Isso é um fator muito importante que a gente tem que cada vez mais reforçar. E assim, para quebrar um pouco e também para trazer a participação do Miguel aqui, você, Miguel, qual é qual é os seus planos? Assim, tipo assim, você quer quando você crescer, você quer ser o quê? É, meus planos assim de futuro, eu queria me formar em medicina, para ser médico, um cirurgião. E voltando um pouquinho sobre o assunto, atrás, quando o pai tava falando sobre a Seivedu e tal, quando eu descobri esse novo projeto, eu sempre tava atrás, fazendo meio com, só observando, e eu tava vendo que cada vez ele se inspirava mais, ia para o UERN e tal, canto, fazia entrevista e tal. Show, legal. E aí, Gabriele e Cauã, vocês dois descobriram o projeto, né, da CVEDU, lá atrás, quando era o projeto piloto, que era o projeto Jovem Sonhador. Vocês descobriram através de sua mãe, né? A Foi. mãe de vocês, né? E aí ela que descobriu. E, assim, a importância do apoio, né, da mãe, da visão, de estar ali, mesmo tá fazendo um trabalho ali de voluntário, né, no Projeto Esperança. O Projeto Esperança, para quem não sabe, é o projeto de Padre Guido, né, da Igreja Católica ali na São José. E aí a sua mãe, ela trabalha lá, né, ela faz o trabalho voluntário, e aí viu que a gente estava lá com esse projeto,
e ela achou uma oportunidade ali para vocês, né? Que de fato hoje a gente pode dizer que eu acredito que contribuiu, né? A gente sempre está falando aqui do Projeto Esperança e também da UERN. Quando eu tive a ideia de trazer esse projeto para a prática, né, da Save Edu, eu procurei o Projeto Esperança e lá tinha um apoio da UERN com o sentido de curso de extensão, o curso de administração. E lá eles faziam um trabalho já voltado para aquela comunidade. E aí, quando eu soube que eles tinham essa parceria lá, eu procurei eles. Eu procurei a coordenadora do Projeto Esperança, Lígia Guerra, e ela entendeu a minha proposta, o que eu realmente queria trazer para os jovens. E o curso de administração lá, através da professora Ana Augusta, da professora Jacinta, eles tinham um projeto já em andamento lá. E eu trouxe esse outro para a gente ampliar essas oportunidades e oferecer mais cursos e treinamentos e abrir mercado, abrir possibilidades, né, de pessoas entrar no mercado digital. Como eu falei, né? Eu já tinha procurado outras vezes, outros cursos e tudo mais. E o fato de, tipo, eu nunca ter encontrado, realmente começar do zero, eu fiquei com um pezinho atrás, sabe? Mas mesmo assim, pelo incentivo da minha mãe, quando eu fiquei sabendo, meu Deus, será que é agora? A primeira coisa que eu pensei foi, será que é agora que eu vou descobrir como começar do zero? Mas eu me dei a oportunidade, né? Porque minha mãe sempre falou, minha mãe e meu pai, tipo, é tudo experiência. E Sim. você ter experiência nunca é ruim. Aprendizado nunca é ruim, gente. Isso aí. E para você, Cauã, assim, qual foi suas dúvidas, receios quando começou? Como o Gabriel disse, né? Tudo é experiência. Eu sempre gostei de fazer curso e para botar no meu currículo, para, né, conseguir um jovem aprendiz, um emprego e tudo mais. E aí, quando houve esse projeto, eu vou fazer, com o incentivo da minha mãe também, né? Vou fazer para aumentar meu currículo ali, ter uma certa experiência. E de começo eu não tinha nenhuma ideia de como eu podia trabalhar no marketing digital. Nem sabia o que era direito. Mas foi com esse incentivo, esse projeto que eu adentrei esse ramo do mundo digital. Legal. Assim, o que mais fez você participar, assim, uma coisa que mais impactou foi o incentivo da sua mãe, né? Assim, eu acho que, como vocês falam aqui, foi muito importante, assim, ela falar, né? Porque talvez sem ela falar, sem ela trazer, talvez vocês não tivessem encontrado essa informação, né? Não só o incentivo da mãe, como o jovem tem interesse de, tipo, dar uma oportunidade. Porque às vezes a gente vê a mãe incentivando, dizendo, ai, faça isso, aí a pessoa, o adolescente ou o jovem, fica meio irritado. Não quero isso, não é algo que eu quero. Aí, tipo, não dá aquela oportunidade. E muitas vezes você se apaixona por aquilo, sabe? Você vai lá, meu irmão nem imaginava, nem sabia o que era marketing digital diferente de mim. E mesmo assim, ele foi lá, ele gostou, ele faz hoje. É super perfeccionista no trabalho dele. E tipo assim, você pode se encontrar. Então sempre se dê a oportunidade de conhecer coisas novas, gente. Isso aí, muito bem. Houve algum momento que pensaram em desistir? Houve algum momento em que você pensou em desistir? O que manteve firmes nessa caminhada? Olha, eu já falei para Marcondes que eu tive vontade sim de desistir. Porque o Save Edu, no começo, né? Não era só marketing digital, também falar sobre empreendedorismo. Então, no começo foi primeiro empreendedorismo e depois foi sobre marketing digital, e foi por último. Aí quando eu cheguei lá, falando sobre coisas assim, ai, como empreender, que não sei o quê. Aí eu, meu Deus, eu não acredito que eu caí mais uma vez em só balela. Balela não, tipo assim, no sentido, não era o que eu queria. Sim. É exatamente o que eu queria. Aí eu fiquei, meu Deus, eu acho que só vai ser meio que, tipo, ensinando sobre como empreender e não
o marketing digital mesmo. Aí eu fiquei muito frustrada, pensei em desistir. Mas aí, como eu tava com meu irmão na época, aí eu disse, não, eu vou continuar. Entendi. E a palavra é essa mesmo, né? Assim, a pessoa se sente frustrada, né? Quando você alinha a sua expectativa em algo e não acontece, é normal que tenha essa frustração. Isso. Sim. E para você, Cauã, assim, você pensou em desistir em algum momento? O que manteve você firme? Eu já pensei em desistir, mas teve essa questão do empreendedorismo também, que eu achei uma parte mais. Uma parte Teórica? mais teórica. E eu gosto mais da prática. Mas o que me fez pensar em desistir foi a questão do tempo. Tava muito difícil de conciliar o tempo dos estudos com o trabalho, com violão que eu fazia, com coral que eu canto. E naquela época eu fazia, eu acho que umas 5 aulas de violão, 4, por aí. E aí tava muito difícil conciliar tudo, de ter que entregar tudo no tempo certo. Aí eu pensei, não, tenho que me abdicar de alguma coisa, tirar essas aulas de música, né? Pra eu ter mais tempo de me dedicar ao trabalho, né? A me aperfeiçoar mais no design. E foi isso mesmo. Entendi. Como foi aprender novas habilidades, novas técnicas, né? Sobre design, no caso que você escolheu design, partindo, né? Começando ali do zero. Foi muito da hora, porque eu usava o Canva antes, sabe? Usava o Canva para coisas pessoais e eu achava da hora isso. E aí foi quando eu adentrei o Photoshop. O Photoshop é um programa muito mais difícil, mas foi na garra ali mesmo que eu fui aprendendo, tendo o apoio da monitora, né, de Joyce, que me ensinou bastante a mexer no Photoshop. Legal. E para você, Gabriele, como foi aprender essas novas habilidades, essas técnicas, começando ali do zero? Nossa, eu tava muito feliz. Porque, tipo assim, quando realmente você vê do zero qual a ferramenta por andar, que na época o instrutor foi Midson, ele mostrou exatamente por onde entrava, passo a passo, de por onde entrava, onde você chegava na ferramenta, o que cada dado falava, né, representava. Aí eu fiquei, meu Deus, finalmente. Finalmente do zero. E qual a importância, assim, dos instrutores nessa jornada? De extrema importância. Porque sem eles não tinha nem como aprender a mexer no Photoshop, né? No meu caso, porque é uma ferramenta muito difícil. E foi com a instrutora, né? Com a instrutora Joyce, que eu aprendi bastante, muito mesmo com ela. E assim, não só a parte técnica, mas o que a importância dela contribuiu para você desenvolver, continuar aprendendo. Teve alguma coisa que você lembre aí que traga assim, essa importância, além da parte técnica, eu digo. Tipo, você pensou em desistir, ou então você teve dúvida em usar a ferramenta A ou B, e ela lhe direcionou, e ela lhe encaminhou para fazer algo externo, procure fazer outra coisa, no sentido de aperfeiçoar mais o seu trabalho. Os famosos puxões de orelhas. Também. Essa parte teórica, né? Tipo assim. Ela sempre me auxiliou por exemplo, quando você disse questões de programas, qual programa certo usar, qual o melhor, se era isso ou aquilo do Photoshop, né? Então ela me ajudou muito nessa parte teórica. E não só do Photoshop, né? Mas como também da edição de vídeo, que ela me deu um pouquinho do básico ali. Me ensinou bastante. E em questão do marketing em geral, né? Sobre o tráfego orgânico do Instagram, como você pode criar uma estratégia para trazer seguidores, fazer vendas e essas coisas assim. E quando você começou, você falou do Photoshop, mas quando vocês começaram, começando do básico, não ia para o Photoshop inicialmente, né? Não. Fazia o Canva, que é uma plataforma muito mais básica, mas que tem modelo pronto também, mas ela ensinava do zero do Canva. Que é muito mais fácil do Canva que o Photoshop. É só uma observação que literalmente tem que ter uma base para iniciar, né? O crescimento de emprego, essas coisas. Sim. Primeiro também é a vontade, né? Primeiro você tem
a vontade, querer O realmente. primeiro passo é ter a vontade de querer trabalhar. O interesse, O né? interesse. Exatamente. E aí depois vem toda essa jornada. E para você, Gabriele, qual foi a importância aí de Mitsu, né, no tráfego pago dessa jornada? Não só de Mitson, né? Mas de Marcondes também, né? Porque foi meio que dois instrutores. Eu tive Mitson por um tempo. E depois quem me guiou por boa parte do tempo também foi Marcondes. Então, tipo, é muito importante. Você tem um instrutor, você tem aquela pessoa em que você pode tirar uma dúvida. Você chega lá e falar: Ó, não entendi isso aqui. Como eu vou fazer isso aqui? Como é que eu posso ir pra esse lado? E uma das coisas que Marcondes me mostrou, e tipo, pega esse canal aqui. Toma esse canal e assista as aulas dele. Ele é muito bom. Porque Marcondes era de uma área diferente, né? Um pouquinho ele era mais para estrategista do que para o tráfego. Mas mesmo assim, ele como instrutor estava lá presente e dizendo, ó, eu posso te ajudar desse jeito. Então, aqui esse canal que você pode usar para aprender. E, inclusive, eu segui a dica dele e aprendi muito mais com esses puxões de... Também teve os puxões de orelha, né? Assim, aquele guiado de tipo... Ó, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, vamos melhorar aqui, vamos melhorar ali. Isso aí. Faz parte, né? E é vamos dizer assim, uma obrigação ali do instrutor fazer essa orientação. E assim, como vocês superaram essas limitações, né? Questão de equipamento, de internet, de tempo. Começa aqui com o Cauã. Graças a Deus, lá em casa, a gente sempre teve um equipamento correto, sabe? Um equipamento bom, a gente tinha um computador, a gente tinha acesso à internet, a gente tinha também um celular bom. Então, tipo, nunca teve dificuldade com questão desses equipamentos, sabe? Graças a Deus. Entendi. Então, assim, vocês já tinham esses instrumentos aí, né, Sim. para executar esse trabalho. Sim. E tem uma coisa aqui que eu lembro que você comentou, questão de tempo, né? O tempo era uma limitação para você, né? Era. E como você resolveu essa questão do tempo? Eu sei que você falou alguns momentos aqui, você falou algumas coisas. Se quiser reforçar. Foi como eu disse, eu tive que me abdicar de algumas aulas de violão que eu fazia. Porque na semana eu tinha acho que umas 3, 4 aulas de violão que eu fazia em cantos diferentes. Aí eu reconheci que, tipo, eu preciso melhorar minhas habilidades e não tá tendo tempo pra fazer isso. Então, tipo assim, eu saí de 2, ou fui 3, pra eu acabar tendo mais tempo pra eu aperfeiçoar minhas técnicas e melhorar no design, né? Só uma coisa pra dizer, o que você tinha passado antigamente, eu tô passando isso agora, porque geralmente gosto de fazer tudo. Aí, só que a pessoa tem que se dedicar literalmente em alguma coisa. Sim. Porque, exemplo, eu gosto de jogar, eu jogo no Flamengo e tal, em vários cantos. Aí sempre o pai diz, você tem que focar em um. Porque se você for pra outro, você não dá em nada. Aí, sempre é esse mesmo coisa Dificuldade, assim, né? dificuldade Eu de também, escolher, né? sim. Eu também fazia, tipo assim, eu gostava de participar de tudo. Tudo que tivesse pra eu participar, que eu pudesse participar, eu participava. E aí, né, teve uma hora que eu tive que escolher. Se eu tiver uma chance, uma oportunidade, já tô dentro. E também. Legal. E para você, Gabriela, assim, vocês são irmãos, né? Compartilha do mesmo equipamento, né? Da internet. Mas sem falar aqui, olhando para limitações, a gente sabe que vocês tinham, mas só tinha um equipamento, né? Isso. E aí você pode falar sobre essa limitação, se vocês tiverem essa dificuldade entre si, em algum momento. E com relação a tempo e internet, tipo assim, a sua internet sempre estava à disposição, estava de boa. Aí você fala das limitações de vocês com esses 3 itens aí, se quiser acrescentar mais algum. Mas equipamento, internet e tempo. O equipamento, como meu irmão falou, né? Nunca faltou, graças a Deus. E tipo assim, mesmo que a gente fosse 2 e... tem que compartilhar. A gente era em horários diferentes. E eu também tinha um notebook em casa. E como o meu tráfego, não é aquele negócio de Photoshop, que é pesado, servia perfeitamente. Então, tipo... A questão maior era tempo, né? Porque eu trabalho com cuidado também, né? Trabalho de cuidado. E, pra quem conhece, é um trabalho bem chato, porque, tipo, tá exigindo sempre, de segunda a segunda, você cuidar
daquela pessoa, no caso de minha avó. Aí ficava aquilo, mas tipo, eu tinha tempo, era só organizar. Aí, marcando de novo, ele falou, cria um cronograma, coloca na agenda um horário separo para estudar. Aí eu, beleza. Eu colocava, comecei a organizar, coloquei as aulas que ele indicou em tal dia, aí tinha CVDU em outro dia. Enfim, tipo, é a questão de você se organizar, porque quando a gente é jovem, a gente vai, o que deve é. Tipo assim, eu tenho aquela coisa tal dia. Vai ser naquele dia. Eu nem penso direito se eu vou ter outra coisa naquele dia. Mas a organização é sempre bom, gente. Então, se organiza que dá tudo certo. Eu colocava meus estudos para de noite, tanto do vestibular, quanto da CVEDU, como do tráfico e afim. Era sempre de noite porque era quando eu tava trabalhando de cuidado. E lá é bem tranquilo, então tinha tempo para estudar, sabe? Tinha tempo de investir. Contribuía, né? Isso. Esse lado aí. A noite também é mais silenciosa, né? Mais tranquilo. Concentra mais. Isso. Conta aí pra mim, aí pra gente, em detalhes, como foi conseguir o seu primeiro cliente. Então, o nosso primeiro cliente foi o mesmo, inclusive. Foi uma indicação de um moço que trabalhava no estágio que a gente fez, da CVEDU. Que foi na CVK. E ele falou, eu tenho um amigo que ele tá atrás de um pessoal de marketing digital para poder alavancar a loja dele, sabe? Tirar do chão, inovar, enfim. Colocar uma coisa mais moderna, né? De marketing. Aí a gente, vamos, né? Vamos aceitar. Primeiro cliente, a gente não pode fugir. Aí o Cauã foi lá. Eu comecei a conversar com ele. Super gente boa, um cliente muito... A gente explicou, a gente tá no começo. Talvez não esteja, tipo, meu Deus, aquele resultado. Então a gente já deixa claro, tipo, a gente começou agora, mas a gente tá aqui com você, a intenção é fazer você vender mais, chamar mais atenção para sua loja. E cada um pode falar um pouquinho também, né? E aquela matéria de network que teve no empreendedorismo, no início do projeto, acabou acontecendo com a gente, né? Porque foi com network que a gente conheceu, tipo assim, a gente conheceu uma pessoa e essa pessoa indicou a gente ao nosso primeiro cliente. Então foi uma coisa extremamente importante que ajudou muita gente. Foi esse network. Network é algo poderoso. É algo que Demais. muda, vira chave, que leva você para lugares que você nem imaginava. E aí, qual foi a emoção de fechar o primeiro negócio? Fechar com o primeiro cliente? Foi, assim que a gente saiu, né? Eu e Calma saiu sorridente. Tipo, meu Deus, o primeiro cliente. Porque realmente é aquela emoção de você... Cara, a gente saiu do estágio e conseguiu alguma coisa. Como se fosse tá, assim, que tá funcionando, né? O Exatamente, você sente que tá funcionando aquilo. Que, dando certo. Que tá tudo dando certo. Então a pessoa sai até com um sorriso de orelha a orelha, né? Como falam. Sim. Eu fiquei muito feliz também e ao mesmo tempo muito nervoso, porque, né, eu sou muito perfeccionista. Então eu tava muito nervoso em querer entregar, tipo assim, tudo perfeitinho, entregar tudo bonito, dar o meu máximo pra ele, pra gente continuar por muito tempo ainda. Isso aí, muito bom. E assim, e qual foi a experiência de entregar o primeiro trabalho? Como foi assim? Qual foi a experiência que você teve? Foi muito massa, porque ele elogiou, disse, caraca, que trabalho bom, que criativo legal. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu vejo que eu cheguei a algum canto. Como o Gabriel disse, a gente chegou em algum canto, que eu tô trabalhando com isso, fazendo o meu trabalho bom e sendo reconhecido pelos outros, né? E aí, Gabriel? E uma das coisas que, tipo assim, o tráfego não é aquilo que vai dizer, o cliente vai chegar, que trabalho top, assim, né? Ele vê na prática, porque, tipo, começa a chegar mais clientes pra ele, sabe? Nosso dever como tráfego pago, exatamente, é o resultado. Pô, sua loja tá parada, não tem muitos clientes. Aí, você contratou o pessoal do marketing digital,
começou a aparecer. Resultado, tipo, você faz uma campanha de uma promoção. E a sua promoção esgota. Não tem, eu acho, né? Suponho eu, para um vendedor assim de loja, que é muito satisfatório, né? Quando você consegue esgotar o estoque daquela promoção. Isso aí é top, viu? Para quem é empresário, que busca esse objetivo e alcançou, e vendo o trabalho, né, do marketing ali por trás, do tráfego, do design, que é um conjunto de fatores, isso é muito importante. E assim, quanto tempo levou o trabalho, seu trabalho, vou falar assim, do tráfego pago para você, Gabriela? Quanto tempo levou esse trabalho até você receber o seu primeiro pagamento? Um mês. Um mês. Foi, tipo assim, a gente é mensal, sabe? Então, a gente combinou certinho. Você fecharam Então, um contrato? Isso. Não, a gente não fechou contrato formal. Porque como era tudo iniciando e tal, a gente fez, tipo, beleza, vamos começar a partir da próxima semana, se eu não me engano. A gente não fez na mesma semana, foi na outra semana. E no mesmo dia do mês seguinte, tudo certo. Mas é sempre importante, gente, você fazer contrato, essas coisas. Realmente a gente confiava e tal com aquela pessoa, a gente já conhecia por meio de outro, mas é sempre importante fazer contrato, porque querendo ou não, às vezes dá complicação com alguns clientes, sabe? Você pode, ai, não consigo pagar nesse dia, pode dar outra, aí vai empurrando com a barriga e todo mundo tem conta para pagar, né? Então, Isso aí. conta e tempo para pagar, até pagar. Verdade. É. E aí, foi o mesmo sentimento, Cauã, para você? Assim? Foi a mesma coisa. A gente conversou, disse, ó, eu posso fazer ali um preço bacana, uma arte ali por mês, uma arte por semana, no caso, né? Faça um preço bacana por você e a gente começa já a próxima semana. Eu acho que foi em dezembro do ano passado que a gente começou e estamos aí até hoje. Vocês hoje, né, continuam com eles ainda. Sim. Sim. Então, falando sobre isso, o que representa, né? O que representou para vocês é esse primeiro cliente? O que representa para vocês? Cara, eu acho que é tipo um ponto de partida. Serve como ponto de partida porque você perde aquele nervosismo, aquele medo de... Ai, como é que eu vou chegar em alguém pra perguntar se ele quer os meus serviços? Eu sempre incentivei muito meu irmão, porque como ele é do... Ao contrário de mim, que eu já tô na faculdade, né? Eu decidi focar um pouquinho mais na faculdade, então não vou muito atrás de outros empregos pra não ficar muito lotada. Mas eu sempre incentivei meu irmão. Então, hoje você está rejeitando aí uns trabalhos de tráfego aí, porque você não tem tempo. Sim, se eu quisesse, eu conseguia mais cliente. A área é muito grande, gente. É muito grande. Tipo, e uma das dicas que eu aprendi com o tempo nesse tráfego pago é que, tipo, você tem que se oferecer. Você não pode estar esperando que o emprego caia do céu. Você tem que chegar lá na DM da pessoa, da empresa e dizer, ó, eu trabalho com tráfego pago, mostrar seus resultados. Você já teve um cliente? Mostre seus resultados. O máximo que você pode ganhar é um não, e tudo bem, porque faz parte das pessoas, sabe? Faz parte da sua jornada, gente. Então, tipo, não tenha medo, realmente vai ter, mas não deixe que isso impeça você de fazer as coisas. Qualquer coisa que tem que fazer tem que ter a confiança própria. Né? Exatamente. E quando você já pega um cliente, você confirma você já vai perdendo esse medo. Você já vai, tipo... Eu sempre incentivei, como eu tava falando, né? Eu sempre incentivei meu irmão. Ele disse, ai, eu preciso de mais e tal, porque eu quero fazer tal coisa. Aí eu falei, a gente tem um parente que ele tem loja, sabe? Eu disse, ofereça a ele. Você faz umas artes, 4 artes pra ele, faz um pacotezinho. Eu fui ensinando, ó, faz um pacote. E eu nem sou da área, sabe? Eu faz um pacote. Ai, você não quer muito é uma coisa. Oferece só de 4 artes por mês. Ou então, ai, eu consigo fazer mais. Você quer mais dinheiro, então você vai ter que trabalhar mais. Então faz um pacote maiorzinho, oferecendo um vídeo. Incentivei ele também a aprender sobre vídeo. É sempre importante esse apoio um no outro. E eles andam juntos, né? A questão do tráfego, design, vídeo, né? Vendas, enfim. Tudo andam juntos. E para você, Cauã, o que representa esse seu primeiro cliente? Foi como o Gabriel disse, né? Foi o ponto de partida pra gente começar mesmo. Por exemplo, eu tinha muito medo de chegar na pessoa, né? De não conciliar o tempo pra... Por exemplo, de fechar um contrato e não conciliar o tempo pra
entregar tudo no tempo certo, essas coisas. Sempre tive esse medo. Mas aí, Gabriela sempre ficou no meu pé. Converse com o povo, fale, arranje um cliente pra você trabalhar, né? E aí acabou que agora eu estou prestando serviço para uma empresa de, acho que médio porte ali, que eu consegui recentemente. E eu tô muito feliz agora com isso. Nesse tipo de coisa assim, o principal momento da pessoa é errar, né? É, errar, é não... É Não tipo, deixar decepcionar o nosso cliente. Uma das coisas que ele ficava meio, tipo assim, aí, ai, mas a minha arte não é boa demais. Não é boa. Tipo, ele ficava nessa paranoia. De, ai, pode estar melhor. Eu não posso entregar isso. Ele queria ser perfeccionista. Eu falava, tá bonito. ter medo de Tá não o dar- suficiente. Você não vai. Eu e meu irmão mais velho, né? Que a gente falava. Com o tempo você vai aprimorando. Você não pode esperar entregar o maior do marketing do designer. insano. Que são pessoas que já estão há muitos anos no design. Então, tipo, se você for ficar se comparando, querendo chegar. Você começou agora, querendo chegar lá, sem ter esse tempo de aprimoramento, né? Você vai ficar pra sempre no. Ah, eu não vou atrás do cliente até eu poder melhorar isso aqui. De querer entregar o melhor possível, né, pro cliente, Sim. pra querer entregar aquilo. Por exemplo, eu sou muito perfeccionista, então isso é um grande problema pra mim também, né? Porque eu sempre quero entregar o melhor, o mais Perfeito. bonito, e tem vezes que a Falha. gente Mas falha. pé. Mas eu vou seguindo ainda, vou caminhando em frente aí. É isso aí. Me diga uma coisa assim, sobre esse primeiro cliente, vocês querem falar qual é o nome da loja, o nome da pessoa, algo nesse sentido? Assim, você acha que é importante essa abertura? Porque também assim, vocês estavam começando do zero e não é toda a empresa que abre, né? Que tem essa abertura e dá oportunidade. Eu acho que foi muito válido essa questão, né? E agradecer, né, à empresa que abriu a oportunidade aí para vocês. Com certeza. A gente começou a trabalhar para FH Baterias, que é uma loja de De baterias, baterias. né? Mas não só tinha baterias lá, vendia pneu também. Agora, inclusive, aprimorou depois que a gente entrou. E vende também filtro, troca de óleo, né? Olha automotivo. A loja tá andando, graças a Deus. Sim. E quem deu essa oportunidade pra gente foi Fabrício. Muito gente boa, ele confiou desde o começo na gente. E ele segue com a gente, viu? E aprimorando cada vez mais. Nós agradecemos muito a ele, a Fabrício. Legal. E como a família e os amigos reagem, né, ao ver vocês conquistando esses clientes, fazendo esses trabalhos? Como foi como eles reagiram, né? Eu acho engraçado porque, tipo assim, como você vai fechar alguma coisa ou você mantém uma reunião com um cliente, né? Aí sempre que eu falo, não posso fazer tal coisa porque eu vou entrar em reunião. Aí o povo fica assim, meu Deus, ela vai entrar em reunião. Nossa, eu vou muito importante. Mas é isso, depois eles ficam impressionados. Porque, querendo ou não, eu tive aquela vontade, né, de sair do que eu tava reclamando e tal, de fazer tal coisa. E tive a coragem de ir lá, na garra, né, e pegar um trabalho, sair do zero. Legal. E aí, Cauã, seus amigos, familiares, como é que reagiram vocês conquistando aí os clientes e fazendo esse trabalho? Meus amigos também do mesmo jeito. Falava, calma, vamos ali, vamos sair. Ixi, não posso, porque eu tenho que trabalhar, tenho que entregar no prazo certo. Aí ele, nossa, cara, que empresário você é. Aí eu, é isso. Mas eles sempre também apoiavam, achavam da hora isso que eu tava fazendo. E sempre apoiava eu. Inclusive, até a escola, viu? Até a escola. Como Ah, assim? Porque a escola me pegou pra fazer vídeo pro Instagram da escola. Foi mesmo. Foi, eu estudo lá no Abel Coelho. E de vez em quando eles pedem, calma, vamos fazer um vídeo ali sobre a instalação dos ar-condicionados, sobre os interclasses. Você faz aquele vídeo bem da hora que você faz, com aquela edição que você sabe fazer. Eu, vamos. Vou lá, aceita, aí eu gravo, eu edito. E acaba tudo indo pro Instagram da escola. Que até já me disseram, uma professora, que os meus vídeos são os que mais viraliza. viralizam.
que mais tem curtida e comentário. Nossa, o cara é bom. Bom demais. E assim, além dessas habilidades técnicas, o que vocês desenvolveram? Tipo assim, comunicação, negociação. Eu acredito que eu desenvolvi muito mais minha comunicação. Porque eu acho que antes eu era muito mais fechado, tímido. E com essa questão de ter contato com clientes, gravar vídeos pra escola também, né? Acabou que eu me abri mais e perdi um pouco mais dessa vergonha que eu tinha. Dessa timidez. E pra você, Gabriel? Eu sou mais ou menos tímida, né, gente? Eu digo que eu sou tímida, mas tem gente que fala que eu falo muito, então. Eu gosto de falar, gente, então. Mas eu tive muita habilidade de networking. De falar. Eu, hoje em dia, depois que eu descobri networking, eu fico pensando, meu Deus, qualquer coisa é networking, gente. Não é só no mercado digital, não. É tudo networking. O Tudo. meu irmão conseguiu emprego por causa do networking. Network. Tudo que eu vejo é o networking. É, Tudo hoje em dia é networking, gente. Se você conhece alguém, não importa a área, você se dá bem se você tiver uma boa rede de contatos. verdade. Sim. E assim, além das habilidades técnicas, né, que a gente tem falado aqui, a gente também tem falado de comunicação e tal. E uma coisa que é muito válida, né, é a negociação, né? É você saber se vender, vender o seu produto, vender o seu serviço. Uhum. E vocês tiveram essa habilidade desenvolvida nesse programa, nesse projeto? Pronto, eu sempre pensei que, tipo assim, eu não ia botar meu valor muito alto. Porque como eu sou iniciante, eu não ia cobrar muito alto pelo meu serviço. Então eu sempre fui generoso com essa questão de valor. Se o cliente não pudesse pagar certo valor, eu diminuía, vamos ali fazer, então, só uma arte por semana, vamos fazer só um vídeo por mês. Então sempre fui generoso com essa questão de valor, nunca cobrei muito alto. Sempre foi um valor muito acessível para o meu serviço. É porque você negociar é sempre importante, né, gente? Porque às vezes você tá iniciando mesmo. Mesmo que o mercado cobre tanto, tipo, no mínimo, você tem que ser humilde, porque querendo ou não, eu faço mais barato para aquele cliente, eu dou satisfação para ele, vai o quê? Me recomendar para outros clientes. E aí você já vai aumentando o seu valor. Você começa no próximo cliente, já não é mais assim. Eu vou cobrar tanto a mais. Porque eu já mostrei, a partir daquilo ali, que eu dou resultado. Então eu tenho, como é que se diz? Tipo, palavra, né? Exatamente, já tenho provas de que eu consigo dar um resultado bom. Então, Porque também tem que deixar um preço acessível também pro cliente e também pra pessoa, né? exatamente, para que Sim. ninguém saia no prejuízo. No né? prejuízo. Sem, É o ficar famoso, desvantagem. é o famoso ganha-ganha, né? Ganha, ganha. Os dois ganham. Tem que ganhar, né? Porque senão, É. aí ganhar. E me diga uma coisa, como como essa experiência mudou a visão de vocês sobre o futuro? Eu, particularmente, tipo assim, como eu falei mais cedo, né? Eu tinha toda uma visão do futuro. E quando você entra no mercado digital, você pensa, nossa, que vontade de ser empresário. Que vontade de ser empresário. Eu, pelo menos, sou assim. Eu fico pensando, cara, se eu investir nessa área aqui, eu acho que eu conseguiria ser uma boa empresária. É uma área interessante. Eu ter entrado no mercado digital me passou isso, sabe? Essa impressão de, tipo, não é só. A vida não é só trabalho de elite. Entre aspas, né? Você pode começar do simples e ir conquistando seu império, né? Vai de cada um, cada um. E pra você, Cauã? Eu sou muito indeciso ainda. Ainda penso em fazer engenharia civil. Mas eu também penso em continuar trabalhando com marketing, né? Porque é uma área muito ampla. Todo mundo, tipo assim, toda empresa precisa, basicamente, né? Então eu ainda tô muito indeciso em questão dessa visão de futuro, do que eu quero trabalhar mesmo. Mas por enquanto isso, eu vou fazendo minha renda extra aqui com marketing e vamos ver o que o futuro me espera. Uma observação importante que eu escutei ele comentando, né? É que eu comecei ciência da computação, né? Mas foi tanto para agregar com o tráfego também, sabe? Ciência da computação é uma área muito ampla, sabe? E eu acho que eu sei conciliar futuramente
os dois num plano legal, sabe? Show, vai dar certo. Vai sim. Quais são os erros que vocês podem dizer que devem ser evitados? Tipo assim, você errou em certo momento ali, e eu poderia ter evitado fazendo isso que eu aprendi depois da experiência que eu tive. Eu acho que é você reconhecer o seu erro e tentar aprimorar, não errar mais. Buscar alternativas pra não errar mais vezes, buscar conhecimento pra não acontecer de novo, né? Basicamente isso, tipo, você tem que reconhecer, porque tem muita gente que é orgulhosa, né? E, tipo, meu trabalho tá certo e é isso. Aí não dá a trégua, né? Tipo, não vai procurar aprimorar, porque pra ele tá certo e tá. Mas a questão é, tipo, no meu caso, né? Como eu trabalho com campanhas, né? Não deu Campanha certo de quê aquela você fala? campanha. Campanha de... Pra Campanha. quem não sabe, campanha... Sim, como gestora de tráfego, você faz campanhas para gerir o tráfego para as lojas, sabe? Então, tipo, se você. No tráfego principalmente, às vezes a campanha não dá certo. Aí então você tem que procurar saber o porquê não deu certo. Então ia muito. Já aconteceu de fazer. Ter um cliente e eu perguntar. Nossa, não tá dando certo. Nessa semana não deu certo, não deu um resultado bom. E eu ia lá perguntar ao meu instrutor, Mitson. Eu disse, nossa, o que é que você faz para esse tipo de campanha aqui? Uma campanha de seguidores. Como é que você acha que é melhor? É um vídeo, é uma imagem? O que é que atrai mais as pessoas, sabe? E você estudar também. Entendi. O que é essencial para ter o sucesso nessa jornada? Dedicação. É você ter a vontade. A vontade de aprender mesmo. Interesse. O interesse. Tudo na vida é interesse, né? Interesse ou dedicação também, né? Sim. Porque se você for fazer um negócio na má vontade, você vai fazer algo ruim. Você não vai querer continuar, vai desistir. Porque também, tipo, eu acho tal fulano, eu gosto muito daquele jeito dele, eu acho muito interessante. Por exemplo, ele tem uma habilidade incrível, insana, só que eu acho que eu não consigo. Agora, se você tiver a vontade, se você tiver aquela dedicação, preparamento, aí beleza, aí você consegue ter e tal. Não ficar só na Aquela- palavra, né? Não só ficar, eu quero fazer, mas tal, não consigo, mas também tentar Isso. ir a fundo, né? Exatamente. Um exemplo é o piloto desse projeto, que a gente começou com, acho que foi umas 5 pessoas, não foi? Ou era 10? 10 Não, pessoas. era 10. 10 pessoas. E acabou ficando só eu e minha irmã. Só nós dois. Só nós dois foi pra frente, conseguiu o estágio. E tamo aqui. Trabalhando e Firme e duro. firme e duro. Legal. Vale a pena, né? Persistir. Com Vale sim, certeza. muito. Esse momento acontece, né? Esse momento difícil na jornada, mas vale a pena persistir. Quais são os próximos passos para a carreira de vocês? Eu acho que a gente já comentou algumas coisas nesse sentido, né? Mas você quer acrescentar alguma coisa? O que você acha que não falou ainda? Não, particularmente, eu falei, tipo, aprimorar, terminar a faculdade, né? Que eu comecei agora, inclusive. Mas, tipo, aprimorar mais coisa de gestão de tráfego pra encaixar tudo lá na frente, encaixar perfeitamente e a gente progredir, né? Legal. No meu, eu acho que eu já tô estável. Tipo assim, eu tô com 2 clientes. Um dos clientes ocupa minha tarde inteira já. E eu acho que eu não consigo arranjar mais outro. Se eu for arranjar, vai ser o meu familiar, né? Que tem uma loja. Vou até conversar com ele já. Mas eu sinto que já tô estável. Já tá bom do jeito que tá. Aí pretendo entrar na faculdade e ver o que o futuro me aguarda mesmo. Mas eu sou meio doidinha, então, tipo assim, daqui pra, tipo, 2 meses, assim, eu posso ter pensado, meu Deus, alguém me chamar, vamos fazer um projeto? Aí eu, bora. Quais são as novas habilidades que vocês querem desenvolver? Aí eu particularmente comunicação, pode não parecer, mas, tipo, eu me sinto muito tímida ainda, sabe? Mesmo que eu fale muito, converse muito, eu ainda sou um pouquinho fechada, sabe? Aí eu
com certeza, se melhorar mais a comunicação, o network aumenta e a gente Boa. A voa. principal coisa da comunicação é as palavras-chave. É. As mais resumidas, né? Pra mim é a mesma coisa. Eu sempre fui tímido, apesar de ter melhorado muito comparado antigamente, porque eu tenho 16 anos. E eu pretendo muito melhorar mais a minha comunicação, a minha linguagem corporal também, né? Pra abrir novas oportunidades. E eu sempre incentivo ele, viu? Sempre incentivei seus irmãos mais novos. Ou mais velhos também. Eu também incentivo meu irmão mais velho. Fico dando. Ah, ele pensa em alguma coisa. Eu digo, tá bom. Pode fazer. Agora lá em casa também, por exemplo, que vocês se dedicam. Olha mais próximo. E como você disse que tal se dedicar, lá quem me ensina matemática fica no meu coro, puxando minhas orelhas, pai e meu irmão. É sempre importante. Quando... O irmão mais velho, às vezes a gente fica tipo, ai, que irmão chato. No começo era sempre assim. Eu e meu irmão mais velho era questão de ódio, velho. Era um implicando com o outro o tempo todo. Hoje em dia, a gente é tipo tudo junto. Mas o bom de ser mais novo é por exemplo, meu irmão já fez muita coisa desse tipo. Por exemplo, ele faz, quando ele era pequeno, ele fez um erro. Aí já agora, como eu sou criança e tal, pra eu não fazer o mesmo erro, o que ele fez, ele já dá aqueles conselhos pra não acontecer aquilo, pra não ter Isso. aquela... Sim, muito importante isso mesmo. Bom demais. Só pra gente fechar, né? Antes de agradecer a vocês, como você imagina daqui a 5 anos? O que é que você Olha, visualiza? é uma pergunta muito capciosa, né? Interessante, Tipo, né? muito. Porque, tipo assim, eu ainda tô conhecendo muito a área de ciência da computação. Então é tudo muito novo, que eu era da saúde, gente. Então é tudo muito novo pra mim. Mas eu espero que eu, daqui a 5 anos, que é exatamente quando eu termine a faculdade, né? Eu esteja fazendo um mestrado, um doutorado, aprimorando, já esteja com alguns clientes bem, sabe, de um pouco mais elevados, sabe? Sobre como gestora de tráfego, esteja aprimorada a minha comunicação, um networking forte com várias pessoas. E E você, eu Cauã? vejo pelo menos na faculdade, né? Eu espero que daqui a 5 anos eu já esteja na faculdade, né? Prestes a me formar. E como eu sou muito deciso, talvez continue no marketing. Pretendo continuar, né? Até eu me formar e tudo mais. E se eu não me identificar com a área da engenharia, eu posso tentar publicidade, algum marketing mesmo, sabe? Estudar isso profundamente para trabalhar com isso. E futuramente até criar uma empresa. Eu e minha irmã. Eu como o designer e ela como Gestor. a gestora. Gestora. Legal. Inclusive, eu tenho muita curiosidade, tipo assim, em fazer design também, porque eu acho muito interessante. Porque eu sou um pouquinho criativa. Exemplo, eu fiz a camisa da minha faculdade, da minha sala, né? E todo mundo, meu Deus, ficou muito legal e tudo mais. Quer dizer, eu mais ou menos, né, gente? Eu usei as habilidades dele, do meu irmão, no Photoshop, e eu fui dando as ideias, sabe? Juntando. E mesmo assim, eu sou um pouco assim. Quando começou, não tava dando certo, não tava encaixando um negócio aqui ou ali. Aí eu, não, tá bom, desisto. Aí eu fui lá pro quarto. Quando eu voltei pro computador, ele tinha conseguido. Ele persistiu. E é isso que é interessante, sabe? A gente tava fazendo nós dois, enquanto eu já tinha desistido, porque eu me estressei com aquilo, com um detalhezinho, gente, que era besteira. Ele foi lá e resolveu. E quando eu voltei, eu fiquei tipo, nossa, muito, muito feliz, sabe? Porque ele conseguiu, aí a gente foi aprimorando. Aí eu sempre falo pra ele. Ele ficou com medo de fazer outros desse estilo, né? Porque ele é mais pra criativos de loja e tal. E isso foi pra uma camisa. Aí eu falei, depois, né, que entregou a camisa e tudo mais, outras pessoas surgiram atrás, perguntando quem foi que fez a camisa. Aí foi eu, mas foi eu com meu irmão. Aí já, olha, foi 2 pessoas atrás dele nisso. Aí ele, não, mas eu não sei fazer arte de camisa, que não sei o que, e eu tô aqui. A gente compartilha. Eu sei fazer. Eu tenho as ideias. Eu armazeno e você usa a sua habilidade de encaixar tudo. E esse tipo de coisa assim necessita demais da criatividade. Porque, tipo,
aquela coisa não se encaixa com isso. Aí a pessoa já tem uma ideia de como fazer aquela... transformar uma coisa melhor, Você tem que pensar mil e umas alternativas pra ver se dá Pra certo, melhorar, se é. encaixa uma... E vencer Sim. aqueles desafios também que tem, né? Como foi, se aconteceu. fosse, como se fosse a última peça do quebra-cabeça. Sim. Tipo isso. Bom demais. Pessoal, eu quero agradecer de coração mesmo, assim, a vocês terem aceitado o convite de vir participar desse podcast, né? Dessa conversa, desse bate-papo, contar a história de vocês lá desde o início. E hoje vocês estão conseguindo colher frutos desse trabalho, né? Dessa dedicação, desse tempo que vocês se dedicaram, acreditar no sonho de vocês, né? De buscar. E com certeza vai contribuir muito para outros jovens que estejam sentindo como vocês estavam sentindo lá atrás. E essa é a missão da Save Edu, desse projeto, né? Por isso a gente tem esse programa, né? Vai na garra, porque se você não tiver talento, se junta aqui com a gente e a gente vai na garra buscar o seu sonho, os seus desejos, os seus sonhos, para não estar se sentindo frustrado, não se estar se sentindo incapaz, né? Então, vai contribuir muito para Para as outras esses pessoas jovens. também lá fora, achou interessante o que vocês falaram e aí que... E é isso. Muitas lições aqui, né? Muito aprendizado, muita experiência, assim, vocês jovens, né? Para contribuir para outros jovens. E é isso. Queria dar a palavra para vocês para dar o seu tchau, finalizar aqui. despedir. Eu que agradeço, não, que é isso, porque, tipo assim, foi graças a Marcontes que a gente conseguiu sair, tipo, mudar. Foi graças ao Save Edu, né? O piloto como jovem sonhador, que a gente conseguiu várias oportunidades, aprendeu tanta coisa, gente, que, tipo, se eu tenho uma dica pra dar, é, tipo, sempre se dê a oportunidade de conhecer as coisas. Eu me dei a oportunidade de ir para aquele curso que eu achei, tipo, não vai dar nada. E deu. Eu hoje consigo emprego. Se eu quiser, eu consigo mais Clientes. E, tipo assim, é muito conhecimento. Não é só, tipo, de tráfego pago, como de design, como networking. Você começa a ver o mundo diferente. O marketing hoje é muito essencial. As pessoas podem pensar que não sei o que, mas tudo hoje em dia está interligado à internet. Então, tipo, você ter isso como ferramenta, você ter nas mãos, tipo, como entender como funciona o digital, é algo muito importante para você. Então, foi graças a Marcondes, foi graças ao Save Edu que a gente conseguiu. Então, se você estiver pensando, se acontecer na sua cidade e você vê um negócio de marketing, dê a oportunidade. Às vezes nem demora tanto, mesmo que você se decepcione um pouquinho, como aconteceu comigo, vá até o final. Veja assim, pelo menos o começo. Espero chegar até a parte digital mesmo. E é isso. Muito obrigada a você, Marcondes, a todo mundo, a Mitson, a Joyce, até a Nayara, que vocês não conhecem, mas é uma amiga também que estava lá com a gente no estágio. Foi essa rede de apoio que fez a gente não desistir, né? Chegar até onde chegou. Inclusive a minha mãe também. Lídia Gomes, um beijão pra você. E é o meu irmão mais velho também. E você, Cauã? Até continuando a fala dela, né? Um projeto desse, um curso desse, você não encontra basicamente no YouTube. Como ela já tinha dito, no YouTube só tinha coisa assim, não era do zero, não começava do zero. Então, se dê mesmo a oportunidade de fazer um curso assim, presencial, né? Pra você conhecer, melhorar suas habilidades também. Agradeço o Marcondes também, né, por ter convidado a gente para participar desse podcast. E a todas as pessoas que contribuíram pra mim, pra minha irmã também, pra gente estar aqui onde a gente tá. E hoje em dia também as coisas só basta querer, literalmente. Você tendo aquela vontade. Sim. Sim. Pois é, aproveitar a oportunidade e convidar as pessoas, né, para se inscrever aí no canal da Save Edu. Deixar o like. Compartilhar aí. Compartilhe, comente. Tocar o sininho pra quando chegar um vídeo novo, aí você já... É isso aí. E assim, para que chegue também as pessoas que têm
a necessidade lá, de fato, de aprender algo, uma habilidade no marketing digital, como jovens, mas também com os pais, né? Como foi falado aqui sobre a importância da mãe de vocês, né? De estar nessa jornada. E aí você tem algum primo, um amigo, um vizinho, um familiar que tem essa dificuldade. Inclusive, um fator muito importante que eu posso dizer é que existe um cenário de jovens nem, né? Nem trabalha e nem estuda. Então, que de repente esse caminho, né? Esse projeto seja um divisor de águas. Então, acho que é importante que quem estiver assistindo, quem estiver vendo essa oportunidade, encaminhar para outros jovens, familiares, amigos, compartilhar nos grupos, né? Que participa, de família. Eu acho que é importante a gente criar essa rede, essa comunicação. E eu vou fazer o máximo possível para trazer conhecimento, Melhor. oportunidade, informações que, de fato, contribuam para mudar essa visão, essa situação atual do jovem que está se sentindo frustrado, que está sem saber por onde começar. Então, é isso. Principalmente porque, tipo, tem alguns adolescentes jovens que eles não se encontram. Às vezes, alguns jovens não querem fazer faculdade. E tudo bem, porque, tipo, nem todo mundo se encontra em alguma área que os pais esperam, né? Tipo, medicina, direito, essas coisas assim. Às vezes você não se encontra. Aconteceu comigo a minha amiga, ela não se encontrava em nenhuma faculdade. Hoje em dia ela trabalha com marketing. E ela é muito expert em marketing hoje em dia. Legal. Então, assim, tirar aquela visão, assim, aquele padrão, né, de que faculdade, né, você tem que ter diploma e tal. Lógico que isso é muito importante. Inclusive, eu incentivo vocês que vão abrir a empresa de vocês logo no futuro, aqui bem próximo, que procure a UERN, né, no curso de administração tem o Citex, que é um centro de incubadora de empresas, de novas empresas, onde vocês conseguem ter todo um apoio lá. E aproveitando a oportunidade de falar aqui da UERN, sobre o apoio que eles têm dado para a gente nesse projeto, junto com o Projeto Esperança, né? Então, essa parceria que trouxe também esse resultado que a gente está aqui comentando. Então é isso, pessoal. Agradeço demais a participação de vocês, pessoal que está assistindo, que ficou com a gente até o final aqui, a participação de Marcos São Miguel, que é meu filho, contribuiu bastante, foi muito bom ter você aqui. E é isso, no próximo episódio a gente tem um convidado que fez parte, né, dessa jornada. E aí eu vou trazer mais detalhes sobre quem será. Mais na frente eu vou comentando e passando para vocês aqui no canal, tá bom? Obrigado e até a próxima. Tchau.